falta para ter sucesso na solução da sua dor, para ter sucesso na solução das suas doenças crônicas? O que te falta? Normalmente o que falta é a permissão. E a permissão, ela não é uma palavra, não. É um sentimento, é algo trabalhado aqui, algo que você tem que mudar. E hoje, a nossa convidada é a doutora Grace Carolina. Doutora Grace Carolina, uma grande profissional, grande pessoa, e nós vamos fazer aqui com vocês mais uma sessãozinha, né? É uma sessão de bem-estar com a nossa convidada e o meu querido amigo Laerte. A nossa querida convidada e o meu live aqui maravilhosa com vocês. Live que traz emoções relacionadas à vida, relacionadas a sucesso, situações de sucesso dos nossos convidados. Seja bem-vindo, meu querido parceiro Laerte. Tudo bem com você? Tudo bem, Roberto. Aqui no Paraná, São José dos Pinhais, chove bastante. Virá um frio intenso a partir de amanhã, mas o frio sempre é uma questão externa, devemos ser sempre calorosos por dentro. Poesia, para iniciarmos. Diz, Laerte, como é que foi para você o nosso encontro de ontem? Fala um pouco aí que eu vou dar as coordenadas para a nossa convidada aqui. Ela está com dificuldade de entrar. Então, esse vídeo vai ficar gravado nas redes sociais do Roberto, na minha. Para quem não pôde, quem vai assistir essa live com a doutora Grace, dê uma pesquisada lá no vídeo e na Masterclass do dia 28/6, que está bem interessante. Foi um domingo muito produtivo, em se tratando de algo sistêmico. A história do dinheiro em meu sistema familiar realmente é um método comprovado. O Roberto, como terapeuta, como gestor, como profissional da área, tem um método interessante. Das pessoas presentes ficaram bem satisfeitas, né? Olá! Doutora Grace na área. Seja muito bem-vinda, querida. Hoje vai ser um dia especialíssimo. Sou um grande admirador, é uma pessoa maravilhosa, uma grande terapeuta, grande psicóloga. A gente teve um relacionamento profissional, né, uns 4, 5 anos atrás, nos conhecemos por aí e nos tornamos amigos. Seja bem-vinda. Laerte, só deixar você finalizar aí o que você estava aguardando, viu, doutora? A gente inicia com você, pode ser? Claro. Boa tarde, doutora Grace, boa tarde, Roberto. Então, o domingo nosso foi muito produtivo, 19 pessoas presentes na Masterclass, 2 constelações ao vivo, eu não tinha visto ainda ao vivo e com pessoas, e de alguns relatos de alguns amigos que convidei, disseram que se impressionaram com o teu método, né, Roberto? E por isso que eu disse e repito, quero aprender mais, não colocarei o nome no meu trabalho de terapeuta ainda, porque eu tenho que aprender com os mestres, né? Mas as pessoas gostaram, foi algo muito especial e eu tive um relato de um colega que disse que, uau, eu pensava da constelação algo e ontem mudou minha concepção. Achei aquilo interessante porque eu compartilhei com ele a minha também. Conheço bastante, né, pela minha especialização com crianças com autismo e bastante coisa. Pesquiso até hoje, não parei de estudar. Fiquei impressionado como, de forma simples, de forma profissional, tu vai conduzindo uma dor emocional, uma dor física das pessoas que ali estavam presentes. Fiquei bem impressionado também.
E, naturalmente, as pessoas se encantam, né? É um processo validado por ti aí há mais de 30 anos. E era isso. Agora é com a nossa convidada, não vamos tirar o tempo dela. Querida, você se apresente para os nossos seguidores, por favor. Fala de onde você é e depois fala um pouco da sua formação. Boa noite, Laerte. Boa noite, Roberto. Então, agradeço aí o convite, tá, Roberto? Uma honra, né, estar participando aqui dessa live com você. É verdade, tem muitos anos, né, que a gente se conheceu nessa caminhada aí, nessa jornada das constelações, e foi um presente, né, ter te conhecido e participar dos seus grupos, né, de todos os cursos aí, para trazendo esse olhar, né, nessa relação das dores, o sistema familiar, as constelações. Então, eu sou a Grace Caroline, eu sou psicóloga há um pouco mais de 28 anos, e junto à minha formação, eu, ao longo dessa jornada, né, até pela demanda dos pacientes, dos clientes no consultório, eu fui fazendo outras formações e outras especializações. Dentre elas, eu fiz uma pós-graduação em psicologia junguiana, também tenho formação em terapia familiar sistêmica, constelação familiar, Master Coach Integral Sistêmico, practitioner em programação neurolinguística. Então, esse é meu embasamento teórico. E, além disso tudo, né, sim, hospitais também contribuiu bastante para a expansão dessa minha consciência e de todo esse meu trabalho, porque tudo começa em mim, né? Se eu não mudo, se eu não transformo, eu não tenho condições de auxiliar os meus clientes, os meus pacientes nessa jornada de autoconhecimento, nesse processo de transformação. Até porque, ao conduzi-los, né, ao pegar nas mãos e caminhar ao lado, se eu não avancei e se eu não transformei os meus desafios, os meus traumas e as minhas dores, eu não vou conseguir ajudá-los, né? Então, isso é algo que é fator número 1 para mim, né? Esse trabalho constante do autoconhecimento. Então, o que soma bastante nesse trabalho hospitalar é que eu passei 8 anos, né, no Hospital Central do Exército, como militar, primeiro-tenente do Exército, psicóloga. Então, lá eu rodei todo o hospital e eu digo que eu presenciei, assim, dores muito profundas, muito juntando o físico com o emocional, a questão na alma mesmo, e com certeza contribuiu bastante para esse meu olhar e para esse meu trabalho profundo, né? Ao longo dessa jornada eu entendi que eu não sou uma psicóloga, eu sou uma psicóloga profunda, né? Então, seja um único atendimento, o cliente ele já sai sentindo essa transformação. Porque eu não entrego mais ou menos. Eu não sou uma pessoa mais ou menos. Eu sou uma pessoa profunda. Então, isso eu gosto muito e fico muito satisfeita com todos os feedbacks que eu recebo dos meus pacientes, dos meus clientes e dos meus parceiros também, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Nós contamos aí com muitos parceiros, muitas conexões. E o Roberto é um grande parceiro também. Fiquei, sim, maravilhado de ouvir você colocando a sua forma de trabalhar. Me diz o seguinte, você ainda está no Exército? Não, infelizmente o meu trabalho lá foi temporário. Então, eu sou oficial técnica temporária e o tempo total eram 8 anos. Então, eu fiquei de 2012 até fevereiro de 2020. Agora me diz, como foi essa mudança? Como foi a sua transformação? Sair do Exército, passar para o consultório, né? O seu consultório hoje é uma empresa. Inclusive, aqui dentro da minha pergunta, mais na frente eu vou pedir para você falar sobre o BNI, que é algo, né, uma instituição muito importante, está tomando conta no Brasil aí. Conta para a gente agora seu lado empreendedor, doutora.
Quando eu entrei para o Exército, né, existia um sonho antigo, e aí a gente já começa falando das constelações. Depois eu fui. Tudo isso que eu vou falar são construções que foram aos poucos, né, vindo e eu fui descobrindo. Então eu entendi que eu tinha esse desejo de estar nas Forças Armadas, e aí poderia ser qualquer uma, desde criança. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fiz a prova para ser oficial de carreira. Só que ao longo da jornada não foi possível, ok, mas eu nunca desisti. Tanto é que eu comecei a fazer atividade física para poder, passando nas etapas, na hora que chegasse a prova de atividade física, eu já estava preparada, né? Porque muitas pessoas perdiam porque esperavam sair o resultado, e aí não tinha tempo suficiente para se preparar. Mas eu não parei, eu continuei me preparando, porque dentro de mim eu tinha uma certeza que eu ia passar por essa experiência. Então foram 18 anos e meio me preparando, quando surgiu a oportunidade de ser temporária. E além desse preparo, eu também eu dizia assim, eu não vou fazer nenhuma tatuagem no corpo, porque a tatuagem pode ser um item que eu vou perder ponto. Mesmo, né, hoje já tem uma abertura e tal, mas antigamente a gente tinha essa questão, né, da tatuagem. Eu falei assim, eu não quero dar nenhum motivo para ter um ponto negativo, né? E assim eu fui ao longo desses anos todos. Mas eu, assim, eu costumo dizer que eu sou muito abençoada por Deus, né? E eu estou sempre em conexão com Ele. Eu já trabalhava em consultórios, né? Eu já tinha passagem por clínicas e tal. Então, eu entrei para o Exército mantendo tudo que eu fazia. Todos os consultórios. Nessa época, eu estava fazendo o curso de terapia familiar sistêmica, já tinha 1 ano e meio. Então, eu mantive tudo. Eu já tinha essa cabeça. Aí, durante o processo, eu conheci um coronel já da reserva, que ele estava lá no processo seletivo, aí conversou comigo e com outros colegas que estavam ali para fazer a etapa, eu não sei se era da entrevista ou da documentação. Aí ele começou a perguntar e falar e trouxe algumas situações. Dentre elas foi a seguinte, olha, o soldo, né, o salário no Exército, né, na Força Armada, é muito diferente do salário lá fora. Então, as pessoas acabam se deslumbrando. E aí, começam a adquirir coisas sem muito planejamento. Então, se vocês forem adquirir, adquiram, mas sempre um degrau a menos, para que vocês não fiquem... não sejam pegos de surpresa quando saírem daqui, porque é diferente. E eu já tinha a minha mentalidade. Entrei para o Exército, já, se eu ficasse o tempo todo, os 8 anos, que também não era garantia, não baixava o meu desejo, eles também tinham que querer a minha entrada lá. E aí eu pensava assim, se eu ficar os 8 anos, beleza, mas depois eu vou voltar para o mercado de trabalho. Então eu não vou parar nada. Eu entrei desde o meu primeiro dia, Roberto Laerte, trabalhando a minha saída. Então, foi aí que eu fiz todo o curso de terapia familiar sistêmica, que foram 6 anos, 6 ou 7. Fiz o coach, fiz a constelação. Então, eu fui me capacitando, me preparando. Alguns colegas trabalhavam só lá e só meio expediente e tiveram, assim, uma passagem muito mais branda, muito mais tranquila. Eu não, eu acumulava atividade. E nessa época eu ainda estava casada e ainda tinha uma filha pequena. E mais a gestão da casa toda, né? Então, era muita coisa. Mas eu agradeço, né? Agradeço eu ter escutado todas essas orientações que eu fui recebendo e fui. Então, quando eu saí, não foi difícil, porque eu já estava no mercado, eu não tinha saído do mercado, entendeu? Então, eu construí toda essa minha saída desde o primeiro dia. E o BNI entrou aí também. De que maneira? Com a terapia eu fui descobrindo o meu funcionamento, né? E também lá na história do dinheiro na minha família, na minha vida.
eu pensei, bem, o prazo no Exército está acabando. É bom, né, ficar só dentro do consultório é muito solitário. O nosso trabalho já é um trabalho solitário. Então, ficar só no consultório é muito solitário. Eu vou estar ali ouvindo, né, o meu cliente, vou orientar, ele vai melhorando, vai evoluindo, mas a troca, com quem eu vou trocar? Com quem eu vou estar oxigenando? Aonde que eu vou estar me atualizando com as coisas, não só da minha área, como da vida também? Foi quando eu estava num evento do coach, e aí era um evento extra, um dos participantes, o treinador deu a palavra para ele e ele falou que trabalhava com a parte de investimento de um banco que eu nem lembro qual. E aí o treinador ainda deu uma provocada e falou assim, tá, mas se eu quiser investir, qualquer um pode investir? Essa coisa é possível? Aí ele, sim, qualquer um pode investir. Até uma pessoa que tenha 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, ela pode investir. Aí eu, opa, ele estava numa ponta, eu estava na outra, e a sala estava cheia. Deu um intervalo, eu saí um pouquinho antes e fui lá falar com ele. Aí eu falei, ó, gostei de você e tal, você me fisgou quando você disse que qualquer um podia. Aí trocamos contato, entrei em contato com ele na segunda-feira, marcamos uma reunião, fui lá no escritório dele, eu moro no Rio de Janeiro, esqueci de falar, eu moro no Rio de Janeiro, aí eu fui o escritório dele era no centro, aí a gente conversou e tal, super legal, e aí ele foi e falou assim, isso em 2018, Grace, tem um convite para você, um grupo de pessoas e tal, onde essas pessoas vão conhecer sobre o seu negócio e vão trazer clientes para você e você também vai conhecer sobre o negócio deles. Não falou o nome. Eu falei, legal, interessante. Disse qual era o horário, eu falei, tá bom. Só que não mandou o convite para mim, eu não pude ir por conta da logística, né, da minha vida. Com essa logística toda, como é que eu ia lá? Mas eu não tinha essa curiosidade de pesquisar o que era, nem de futucar. Até hoje eu sou um pouco assim, sabe? Eu não vou, eu recebo um convite, eu não vou pesquisar antes para saber o que é, para me segurar, não. Eu primeiro vivencio a experiência para depois saber um pouco mais. Passado um ano, eu fui lá no meu e-mail, entrei em contato com ele, porque o convite era por e-mail, e perguntei. O nome dele é Flávio. Flávio, o convite que você me fez ano passado ainda está de pé? Aí ele tá assim, eu falei, eu quero ir. Aí ele me fez o convite, eu fui. Não entendi nada, fiquei perdida, porque nunca tinha ouvido falar em network, essa coisa de falar com as pessoas. E logo assim que eu fui recepcionada, o pessoal perguntando sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho, o que o network podia ajudar, e eu não sabia responder nada. Eu falei, gente, como é que pode? Eu não consigo falar sobre a psicologia. E eu trabalho com isso. E aí, um dado de realidade. Uma coisa é você fazer, né, o que você trabalha, né? Você estar na prática. Outra coisa é você falar sobre o seu negócio. É muito diferente. Aí aquilo ficou, aquela sementinha ficou em mim. Mas a questão financeira me impactou. Aí eu falei, caramba, e agora? E agora? Eu gostei do grupo e eles falando, olha, se por acaso uma outra psicóloga se interessar e ela passar pela entrevista e for aprovada, ela vai ficar com a cadeira e você não vai poder mais ficar aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa com aquilo na cabeça. Aí eu, caramba. Aí os dias foram passando. Aí quando foi o grupo lá, o meu grupo funciona às quintas-feiras. Quando foi na terça-feira da semana seguinte, mandei mensagem para ele, eu falei assim, posso ir de novo? Aí ele pode, mas só pode ir mais 2 vezes. Essa é a segunda vez e não vai poder mais, só depois como membro. Eu falei, tudo bem, eu vou de novo. Me preparei toda, fui de novo. Aí dessa vez eu chamei uma colega para ir junto. Aí eu falei para ela, ela se interessou, ela foi junto. Aí fui lá, entendi um pouquinho mais e tal. Aí eu falei assim, eu quero participar da entrevista. Aí eu fiz a entrevista, me aprovaram. Aí eu falei, tá bom, então passa o link, seja o que Deus quiser. Vamos ver se o cartão vai passar. O cartão passou e isso já se vão 7 anos. Foi completo agora, 1º de junho, 7 anos de BNI. O que significa isso?
que significa? Oi? O que É significa? Business Networking International. É um grupo de network, né, que existe há mais de 41 anos no mundo, onde o objetivo principal é gerar referências que aqui fora a gente entende como indicação. Só que aqui fora, eu vou num evento, igual você estava falando aí da Masterclass, eu vou num evento, conheço uma pessoa, me conecto com ela, dou o meu cartão para ela, e aí, se bobear, a gente nem se fala mais. No BNI não é assim. Eu vou conhecer você, a gente pode trocar cartão, mas a gente vai se falar, vamos fazer uma reunião, vamos nos conhecer, para eu entender o seu negócio, para eu buscar na minha rede pessoas para conectar com você e aí, com isso, gerar o trabalho, né? E você receber realmente por isso, entendeu? Então, a gente fala que é um marketing de referências qualificadas. Então, nesse sentido, me atendeu lá atrás, quando eu estava há 1 ano e meio para poder sair do Exército. Porque eu saí em fevereiro de 2020. O convite veio em 2018. Em junho de 2019 eu entrei. Então, eu entrei exatamente, né? Então, por isso que eu falei que eu agradeço muito, né, a todas essas mensagens do universo que chegam até mim e que eu estou aberta e conectada para percebê-las. Porque assim eu vou construindo, sabe? Então, é muito legal, porque lá a gente não se sente sozinho. Durante a pandemia, foi um período assim que foi mais forte, porque muitos negócios, né, ficaram sem acontecer. Como, por exemplo, agência de viagem, pessoal que trabalhava com buffet, com alimentação, fotógrafos e outros. E aí nós tínhamos a nossa reunião, que em uma semana mudou para online. Então, as reuniões que eram 100% presenciais passaram a ser online pela plataforma Zoom. E aí a gente ainda, e o diretor ficou, né, em contato com as pessoas, e as pessoas trazendo os seus desafios, e aí a gente fazia reuniões extra à noite, tipo um brainstorm, onde um empresário estava ali para poder 20, 30, 40 outros darem ideias, para que ele pudesse, né, não passar necessidade, porque a maioria, todos nós ali somos chefe de família, sabe? E assim, novos negócios surgiram a partir desse momento bem delicado que foi a pandemia. Então, se fortaleceu ainda mais que eu estava no lugar certo, entendeu? E a questão empresarial é essa, né? Você levar para a sociedade, levar para o seu cliente aquilo que ele precisa, no momento que ele precisa. Vocês Exatamente. reorganizaram tudo, entregou tudo de primeira. Exatamente. Ali a gente, e com isso a gente vai entendendo e conhecendo outras pessoas, né? E vai expandindo. E aconteceu uma vez, né, de eu estar, logo assim que eu entrei para o BNI, eu tive uma reunião no coach, que eu seria uma espécie de anjo num evento grande, né? Eu já tinha feito, e aí eu fui convidada para dar esse suporte nos bastidores. Aí teve uma reunião na véspera do início do treinamento. Foi numa quinta-feira. Então, eu estava, nessa quinta-feira eu fiquei o dia inteiro, né? E eu estava com o PIN, né? Uma espécie de broche, né? Um PIN do BNI. E aí, logo que eu cheguei na reunião, o líder do grupo que eu ia fazer parte, ele me viu assim de longe, aí ele falou assim, BNI, não precisa, eu nem te conheço ainda, mas já sei que você é gente boa. Então, abre portas, sabe? É muito legal. Conta agora, você está há 7 anos, então lógico que houve um crescimento muito grande aí profissional. Sim. Você consegue falar para a gente como foi o seu crescimento na BNI? Sim, o meu crescimento no BNI, ele primeiro começa quando eu estou disponível, né? E estou sempre pronta para poder participar de todas as atividades, né? Desde o início, né, da chegada,
E a preparação da sala, né, de colocar toalha, de colocar lá a água, os cartões e ver se está tudo em ordem, né? Até os convites para as coordenações. Então, quando eu estou, né, quando eu visto a camisa, eu acredito naquilo e eu estou disponível e mostro, né, que pode contar comigo, o crescimento ele vai acontecendo. E além disso tudo, existe uma plataforma muito fantástica de estudo, com vários treinamentos, com várias palestras, vários podcasts. Então, eu gosto muito de estudar, então eu estudo muito. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vou aprendendo e vou me destacando. E vou participando também de eventos onde reúne outros grupos da minha região, do Rio de Janeiro, e outros grupos do estado também. Recentemente, mês passado, em maio, eu estava em São Paulo. Por quê? Teve um summit, que é uma conferência nacional. Nessa conferência reúne-se todos os BNIs, né, do Brasil, e tinham também membros de outros países. Então é muito legal, porque a gente teve palestras assim, de altíssimo nível. E quanto mais eu estou presente, mais eu sou vista. E quando eu sou vista, eu sou lembrada. E os convites vêm, eu digo sim para os convites, e assim eu venho crescendo. E aí, as pessoas de hoje mesmo, eu fiz uma reunião com uma membro do BNI de Brasília. Ela me achou nessa plataforma chamada BNI Connect e me mandou mensagem querendo me conhecer e querendo se apresentar. Então, foi ótimo também. Além disso, o meu negócio também. Por quê? Vamos lá, voltando. Quando eu recebi o convite em 2018 e fui em 2019, eu era somente psicóloga clínica de consultório autônoma e psicóloga hospitalar e militar. Esse era o meu momento presente. Eu não sabia nada de networking. Os clientes chegavam para mim através do boca a boca, através das indicações dos médicos, né, dos profissionais de saúde e pessoas de outras áreas também. E os próprios pacientes. Quando eu cheguei lá, eu abri, né, eu expandi esse meu leque. E aí essa expansão, ela vem acontecendo a cada reunião. Então, uma das reuniões que a gente chama reunião de negócios 1 a 1. Por quê? Sou eu e um outro empresário. Meia hora eu falo, meia hora ele fala e a gente vai se trocando. Então, uma dessas reuniões em 2019, um membro do marketing, ele olhou, ele ouviu, ele falou assim: Grace, você não é só uma psicóloga. Não é só a psicologia que tem aí. Você está me falando aí de como se fosse um hub de soluções. Você tem várias coisas aí. É um produto. Você é uma empresária na área de psicologia. E aí aquilo me tocou e eu fiquei pensando. Aí a gente iniciou todo um trabalho de construção de uma marca, construção de site e tal. Foi aí que surgiu o Espaço Agraciar, que é o espaço de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E foi muito legal porque a gente não tinha nome. E aí, numa das reuniões dele com a equipe dele, já no online, um dos colaboradores estava quietinho, né? Aí eu observando, quietinho, de repente ele vai e surge assim com o nome, Agraciar. Aí disse que todo mundo parou. Todo mundo parou, falou assim, caramba! Porque o Agraciar tem o nome Grace ali, né? Tem tudo a ver. E aí, quando foi na minha primeira renovação, em 1º de junho de 2020, eu lancei o Agraciar, o Espaço de Autoconhecimento e Desenvolvimento Humano, ainda como CPF. E aí eu venho me desenvolvendo cada vez mais, cada vez mais. O ano passado, eu me senti ainda mais madura e aí criei o Instituto Agraciar by Grace Caroline como um CNPJ. Então, é o meu primeiro CNPJ aí. E tudo isso, né, Roberto, eu costumo dizer que não foi uma técnica, não foi um trabalho, não foi uma pessoa. É uma construção.
E é aí que entra você e entra o seu curso, né? E todo esse trabalho idealizado por você, né? Da história do dinheiro no meu sistema familiar. Porque eu não sou sozinha. Eu tenho atrás de mim papai e mamãe. Eu tenho os meus avós, eu tenho os meus bisavós, os meus trisavós. Eu tenho, né, um mundo de pessoas atrás de mim que me protegem e que me impulsionam, porque eu sou o sonho deles. Então, o meu sucesso, a minha prosperidade, a minha abundância, eu tenho certeza que deixa todos eles muito felizes, muito emocionados, né? E respirando assim, que bom, valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena tudo que eu fiz. Porque olha só onde que ela está chegando, olha só o legado que ela está transmitindo, né? E hoje eu transmito para minha filha com 18 anos. E ela já reverbera isso, sabe? Ontem eu estava numa festa junina, aí no final da festa junina, ela, mãe, já falei da constelação familiar para minha colega que eu conheci hoje e para a mãe dela, elas ficaram muito interessadas. Aí depois você fala com elas, tá? Já virou ponto de venda. Sua filha já é ponto de venda do Instituto Agraciar. E vou te dizer, ela fala do meu trabalho melhor do que eu, se bobear, sabe? Então, é isso, né? É uma prova de que realmente está fazendo sentido e eu estou no caminho certo. E eu agradeço, né, diariamente a Deus, né, pela minha família, por todo esse legado e por eu ter sido escolhida para viver essa missão e viver esse propósito. Porque eu não estou aqui à toa, não estou aqui a passeio. Eu sigo isso, né, com muito respeito e com muita certeza e verdade, que é a minha missão, é o meu propósito e que eu venho realizando, assim, dizendo sim, né? Por isso, quando você me convidou, eu disse sim ao seu convite, dizendo sim, para fazer um pouquinho diferente deles, mas ainda assim honrando e levando esse legado à frente. Eu fico muito satisfeito, porque nós nos conhecemos na pandemia, né? Foi. A história do dinheiro, meu sistema familiar, na pandemia também foi meu grande boom fazer uma parceria com o Jardel. A hora que fechou tudo parado, eu fiz uma parceria, o Jardel trazia os clientes e eu entrava com o método. Então, assim, nós dois foi aquela coisa que do 0 ao 100, a coisa cresceu muito. E você fazia parte dos grupos. Então, eu lembro a primeira palestra que você deu lá no BNI, você mandou o vídeo lá no grupo, e toda cheia de orgulho, toda cheia. E agora a gente conversar aqui. A diferença de você naquela época por você agora, uma mulher altamente profissional, ancorada, firme. Parabéns. Parabéns. E a minha pergunta agora é o seguinte: quantos por cento a sua empresa cresceu lá no BNI? Lá no BNI, posso dizer que cresceu 100%. 100%. Né? O crescimento que eu considero o crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento dessa mulher empresária e empreendedora que está seguindo em frente, desbravando, sabe? E os clientes chegando, e as transformações acontecendo, as parcerias, as conexões. Então, para mim, é 100%. Maravilha. E o que você diria para quem quer entrar no BNI? E a galera do Rei também, você passar o seu contato aí, quem está aí. E antes de você falar, há 10 anos atrás eu recebi um convite para o BNI. Acho que aqui em Belo Horizonte tá fraquinho, estava pequeno. Eu fui em 3 reuniões, até fechei uns negócios. Mas depois eu não consegui ir mais. Passou-se uns 2 anos. Aí tinha 2 professores dos meus filhos que já estavam lá. Só Roberto, vem com a gente aqui, eu sou um cara que encaixa. Aí fui para 3 reuniões, não dei continuidade.
Tive uma terceira pessoa, já deu três reuniões. Agora eu estou na última, ela deve estar assistindo aqui. A Vera Lima. A Vera é jornalista aqui, dona de uma rádio, de um estúdio. Roberto, eu quero você lá dentro. 10. Falei, participei de uma, estou indo para a segunda. E agora, tio, depois do seu relato aí, acho que o BNI vai me agarrar, vai me abraçar. Então, diz para as pessoas aí que querem participar, que querem entrar no BNI, o que que é... Não, você já disse o que é bom, o que eles precisam fazer, né? O Laerte quer falar também? Laerte levantou o dedinho aí. Não, ele vai entrar, eu também. Eu dei uma mini pesquisada aqui, me interessei, eu quero ouvir tu. Primeiro de tudo, né, é a mentalidade. Se você está querendo crescer, está querendo expandir o seu negócio, né, a sua empresa, o BNI, ele te possibilita isso. Entendendo que não é o seu negócio e o BNI, é uma coisa só. Porque o BNI é a sua rede comercial, é a sua rede de referenciações qualificadas, que é aquilo que eu falei, das indicações, né? Porque, imagina assim, quando você faz um tráfego pago, né? Eu nunca fiz tráfego pago, mas quando você faz um tráfego pago, você aposta X, né, em dinheiro, e tem lá todo um estudo, uma métrica para atingir não sei quantas pessoas, faz a persona, faz tudo direitinho. Só que não tem como filtrar, garantir que todos serão qualificados. E aí vai fazendo, né? Passa pelo funil e vai acontecendo aquelas perdas. Então, digamos que tenha entrado 1000 contatos, efetivamente se tornará cliente seu, de repente, 5, 10. No BNI, você vai ensinando todo o grupo quem são os seus clientes potenciais. Você vai ensinar qual é o cliente, qual é a sua persona. E todos nós vamos o quê? Buscar essa pessoa para você. Então, você não vai precisar passar pelo funil, você já vai receber pronto. E aí você que vai marcar para gol. Entendeu? A gente não marca para gol para ninguém, você que vai marcar para gol. E cada um de nós carrega pelo menos 250 a 300 contatos. Então, eu não quero o Roberto nem o Laerte somente. Eu quero a sua rede. E aí, a geração de negócios é exponencial. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Porque também temos a nossa parte para fazer. Nós temos as nossas responsabilidades, como tudo, né? Então, experimenta para quem nunca, né, foi numa reunião, quando chegar um convite para você, eu gostaria de te convidar para ir numa reunião de network, para ir no BNI, diga sim, porque essa experiência da reunião, ela já é mágica. Ela já transforma, ela já faz a sua mente expandir. Mesmo que depois você não dê continuidade. Mas você nunca mais será a mesma pessoa depois de passar por uma experiência num BNI. Porque essa experiência ela é única. É sobre isso. Maravilha te ouvir, doutor. Isso aumenta o poder aqui de motivação. Pode ter certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta para o BNI. É interessante para o BNI, para você, ter a história do dinheiro para ajudar as pessoas a terem esse contato, para ter essa nova vivência, esse novo olhar. Isso, o BNI é interessante? Eu penso que sim, que é muito interessante. Agora, você precisa avaliar se faz sentido para você. Se é interessante para você, se faz sentido para você, se é o seu momento. Entende? Isso é muito importante. E na segunda pergunta, e se te convidar para ser parceira da História do Dinheiro e Meu Sistema Familiar,
eu entro aqui em Belo Horizonte, você aí no Rio, a gente colocar um sistema da história do dinheiro para essa galera montar um movimento, e você sendo parceira, é o seu momento? Vamos conversar. Com todo prazer. Com todo prazer. Agora diz para mim, como era você antes da história do dinheiro e como era você depois que você passou pela história do dinheiro? O que deu de diferente na sua vida? O que era o antes, o que foi a história do dinheiro, o que foi o depois? Antes eu não tinha muita consciência, né, dessa interferência da minha história familiar na história da minha relação com o dinheiro. Eu entendia que eram coisas diferentes e que cada um tinha a sua escolha, cada um tinha a sua trajetória. Com o curso, né, da história do dinheiro no meu sistema familiar, eu pude perceber o quanto que está tudo interligado. E eu percebi que algumas repetições, elas aconteciam por lealdade a experiências, né, traumáticas ou experiências de pouca fartura, de pouca abundância, de escassez no meu sistema. Então, quando eu comecei a perceber isso, comecei a entender, comecei a trabalhar, né, no meu processo psicoterápico, nas constelações, isso foi tomando um outro contorno e eu fui integrando, fui integrando. Então, hoje, a minha relação é de alguém muito mais madura, muito mais consciente, e esses altos e baixos que acontecem faz parte da vida, né? Nada é linear. Tudo que é linear que já morreu, então se eu estou viva, os altos e baixos mesmo fazem parte. Então foi muito importante nesse processo de construção e de transformação e de autoconhecimento entender essa questão, né, do dinheiro, porque ele está intimamente ligado com a questão emocional. São dois lados da mesma moeda, a emoção e o dinheiro. Então, como está a minha relação, os meus afetos, a minha conexão com o meu sistema familiar, vai impactar também na minha prosperidade, na minha abundância, na minha relação com o dinheiro. É isso. Bacana. E vi também que interferiu em você no quadro geral. A gente fala físico, emocional e espiritual. Te deu uma outra roupagem, assim, você está com um ar de levando a vida com o peso que ela tem e com a responsabilidade que ela tem, né? Eu que te via lá uns 4 anos atrás, assim, te vejo hoje, você é outra pessoa em tudo. E até dos seus relatos aí de crescimento profissional. Que bom. Bom que está transbordando essa transformação, esse processo aí de evolução, né? Eu entendo que nós estamos aqui para nos tornarmos melhores a cada dia, né? A cada momento. Então, a Grace de hoje, ela está melhor que a Grace de ontem e que a de amanhã vai ser melhor que a de hoje. Essa evolução constante e contínua que eu busco e que eu venho me lapidando, né? Com acertos, com aprendizados e aprendizados e aprendizados. Eu costumo dizer que eu vou morrer estudando e aprendendo, porque isso é um valor importante para mim. É algo que me traz uma expansão da consciência, me traz maturidade muito grande. É a nutrição do ser humano, né? A nutrição energética é o estudo, a nossa mudança. E quando a gente encontra o caminho, encontra o lugar, fica com esse sorriso, fica com esse olhar aí. E agora vamos lá. Você torceu pelo Brasil hoje, querida Grace?
Jura que eu vou ter que responder essa pergunta? Tenho Não, certeza que você quer que eu é isso, eu responda? estou perguntando pelos seus trajes, estão muito estilosos, muito bonitos, muito a tempo, né? Claro, né? Temos que torcer. E hoje foi um show, né? Eu não, eu não esperava que o Brasil desse essa crescida, mas hoje foi bacana. O último jogo, o penúltimo jogo foi muito bom. E o povo brasileiro está todo unido, que aqui em Belo Horizonte fechou-se tudo. É, Você podia andar na rua aqui tranquilinho, bonitinho, que está todo mundo torcendo pelo Brasil. Mas há muito tempo que isso não acontecia. A gente não via a seleção organizar um espetáculo bonito assim, e o povo cair mesmo com o coração para dentro dessa torcida, que é uma forma de mostrar o Brasil, né? aham, verdade, com certeza. Isso é o Brasil, né? O Brasil é essa alegria, é essa união, né? É isso. E quando ele vem para fora, né, desta maneira, contagia, contagia e essa energia é muito, muito poderosa. É muito poderosa. É a energia da saúde e do sucesso. E o brasileiro mudou nos últimos, sei lá, os últimos 2 anos, 1 ano e meio. Essa mudança veio muito forte no Brasil. E a gente vê tanto da parte profissional, tanto dos profissionais do futebol que estão lá nos Estados Unidos, quanto do povo aqui, o povo numa alegria, reunido, gritando, mas gritando com amor, com carinho. E eu queria ter a oportunidade de falar dessa roupa bonita, estilosa que você está com ela, está usando, e você sempre em alto nível, até para torcer. Gratidão. Agora que nós estamos nos finalmente, fala para a gente de novo, fala para o povo que está nos assistindo, o seu contato, o contato BNI, como que te acha, que hora que te acha. O meu contato aqui, né, é o arroba doutora Grace H. Caroline.pc. E no Rio de Janeiro, né, eu realizo atendimentos online e presencial. E aqui o meu contato do Rio de Janeiro, o celular é 21 99692 5058. E além disso, né, o BNI, o BNI que eu faço parte é o BNI Imperial no Rio de Janeiro, mas me conecto com todos os, né, sem fronteiras. Essa plataforma que eu falei, BNI Connect, a gente se encontra e tem um contato de todos os membros do mundo. Então, hoje o BNI está presente em 77 países. Então, é muita... Muito forte. A expansão é muito grande. Eu, como psicóloga especialista em desenvolvimento humano e dor, eu tenho auxiliado e ajudado, né, as pessoas que convivem com a dor há muito tempo a administrarem, né? Eu faço a gestão emocional da dor, utilizando para cada cliente uma metodologia personalizada, unindo todos esses meus saberes, toda essa minha construção aí teórica, prática e vivencial. Dessa maneira, os clientes têm conseguido, né, tirar a dor do centro, trazendo para fazer companhia, sim, mas voltando a viver, voltando a se conectar com as pessoas, voltando a sair de casa. As dores elas começam a diminuir, porque quando eu entendo o que está potencializando essa dor e o que diminui, através dessa gestão emocional da dor, eu não fico mais refém dela. Pelo contrário, eu volto a ter as rédeas da vida nas minhas mãos. E o meu lema sempre é: nós nascemos para sermos prósperos, abundantes e felizes. Porque viver é ser feliz. Essa é a Grace Caroline.
Exatamente. Grande Grace, o meu convite para você ser parceira é porque a história do dinheiro e meu sistema familiar vai ser um ecossistema com vários profissionais que têm o mesmo objetivo. Então, o grande objetivo da história do dinheiro é a dor física, a dor emocional, a dor espiritual, a dor financeira. Se você tem a saúde na dor física, emocional, espiritual, na financeira, você vai embora, vai para frente, aproxima a energia financeira. Então, a história do dinheiro, para esses próximos 12 meses, vai ser um ecossistema. Então, o Roberto Firmino quer você dentro mesmo, e eu acho que Deus já colocou isso aí, e até pelo seu sorriso, fiquei feliz. Já está mais para cima. Esse ecossistema, nós vamos entrar para dentro do Brasil aí, com uma outra leitura. É uma leitura que ainda não tem, não existe. E é a leitura que as pessoas estão precisando. A nova abordagem do mercado. Roberto, me permite aí, já entramos no Peru e estamos indo para a Europa, Brasil e países afins. Então, até um dos motivos de você estar na live é o convite. Os nossos convidados vêm para lá. Muito bom te conhecer, Grace. Muito bom. Eu sou um fã de Jung, estudo a partir da parte filosófica dele, gosto muito. Tenho uma amiga junguiana que eu vou te mandar, já comecei a te seguir ali, vou te mandar, de Porto Alegre, professora e doutora e psicóloga Vera Sebem. Ela fez um trabalho de... eu vou achar a palavra daqui um pouco. O Hospício São Pedro fez um trabalho de colocar em casas aqueles 3.000 pacientes que tinham no hospital através de um italiano chamado Misculin, e tu deve conhecer ou não. Chama-se... É um trabalho de desmanchar... tem a ver com manicômio, com edesma... Tu deve saber isso. Sai dos Desinstitucionalização. Como? Desinstitucionalização. Provavelmente é isso. E ela fez esse trabalho de levar esses pacientes para casas terapêuticas. Um trabalho incrível. Eu cheguei a trabalhar com ela um período lá quando morava em Porto Alegre. Vai gostar bastante. Deixa eu ligar com ela. Legal, legal. Sim, quem trabalha com Jung já é diferenciado. É verdade. São as residências terapêuticas, né? Residências terapêuticas. Sistema antimanicomial. Eu sabia que ia lembrar. Então, ela acabou com o Hospício São Pedro no verdadeiro e maravilhoso sentido. E ela me convidou para ser TO, eu nem sabia que isso existia, terapeuta ocupacional de alguns... através da arte. Foi um trabalho que eu... Inclusive, eu estava fazendo o meu pós e foi o meu estágio na faculdade, a professora adorou muito, que eu me especializei em educação especial, né, de autismo, para autistas, e ela me convidou e eu confesso que era um trabalho bem difícil, porque o manicômio não é... Mas foi um período que eu adorei. Fiquei lá 6 meses, depois mais 6 meses para terminar o meu projeto. E agora, te ouvindo assim, eu só ouvi, junguiana, eu também é como BNI, tenho que conversar com ela sobre isso, porque sim, é outra referência, quem trabalha com Jung na área da psicologia, que vamos lá, quem ouvir isso vai entender, no sistema psicológico e de terapias é o melhor, sim. E por isso que tu deve estar estudando e fazendo isso, porque é uma abordagem bem boa e bem eficaz, né? No meu sentido. Sim. Obrigado pelo tempo que esteve conosco aí. Foi muito rico, né, Nath? Sua presença aqui, o seu conteúdo foi muito rico para a gente, querido. Que ótimo. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, a recepção.
parabéns, né, pelo trabalho aí das lives, que vocês possam, né, continuar seguindo aí com esse projeto, com muita abundância, com muita prosperidade, muita felicidade também. Tá? Seguiremos. Brigadão, um beijão e até a próxima, né? A gente vai te chamar outras vezes aqui, vamos fazer esse papo render mais vezes em outras oportunidades. E minha gente, amanhã às 20 horas nós teremos o Masterclass A dor lombar, dor ciática. Vamos lá falar da dor ciática, falar de tudo que essa dor te traz e tudo que a gente pode fazer para curá-la. Um beijão para vocês, às 20 horas amanhã no nosso Masterclass. Grace, até logo. Laerte, valeu. Sucesso para vocês.